Você já olhou para uma ação, achou que estava barata e comprou e depois viu ela cair ainda mais? Pode ser que o problema não seja o mercado, mas sim a forma como você está calculando o valor justo das ações. A maioria dos investidores se guiam por múltiplos soltos, mas o verdadeiro investidor fundamentalista sabe que o preço só faz sentido quando se sabe o valor intrínseco da empresa. E é exatamente isso que o método fluxo de caixa descontado nos revela. Hoje você vai aprender como os grandes investidores conseguem saber se uma ação está cara ou barata antes do mercado descobrir. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas é claro, com foco no vasto universo das ações. O método que eu vou te mostrar hoje é o mais utilizado por grandes investidores, casas de análises, fundos de investimentos e gestores profissionais do mundo todo para conseguir determinar o valor justo de um ativo. E o mais interessante é que você já pode aplicar ele ainda hoje nos seus investimentos, mesmo sendo pessoa física. A maioria dos investidores tenta descobrir se uma ação está cara ou barata apenas olhando os múltiplos soltos, como o preço sobre lucro, o preço sobre o valor patrimonial por ação ou mesmo o dividend yield. Você tem vídeos aqui no canal te explicando sobre esses indicadores, até mesmo para eles poderem te ajudar nas suas análises aí. A grande questão é que esses indicadores soltos, sozinhos, eles são como uma fotografia da empresa, mas eles não mostram o filme realmente. Ou seja, eles têm sim o seu valor, mas é uma coisa mais estática, mais daquele momento. Os investidores ignoram o fluxo de caixa futuro, que é justamente o que sustenta o valor da empresa no longo prazo. E é justamente aqui que mora o erro. O preço de uma ação representa uma expectativa do futuro, e quando você olha somente para o passado, está sempre um passo atrás do mercado. E é por isso que muitas vezes acabam comprando ações de empresas aparentemente baratas que continuam barateando, porque na prática, na realidade, o valor intrínseco da empresa já estava abaixo do que está sendo negociado. E é aí aonde o fluxo de caixa descontado entra para resolver o nosso problema. Ele parte de um princípio muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso, que o valor de uma empresa é igual ao valor presente dos fluxos de caixa futuros que ela vai gerar. Calma, eu sei que parece bastante coisa, parece complicado, mas eu vou simplificar, você vai entender bem fácil. Eu só falei dessa forma para mostrar para você que muitas vezes o mercado fala de um jeito muito complicado, muito complexo, quando não precisa. Em outras palavras, o fluxo de caixa descontado tem como princípio que o valor da empresa é igual aos lucros que a empresa ainda vai gerar, trazidos ao valor de hoje. Então, quanto vale hoje esses lucros futuros é o quanto a empresa realmente vale. Para chegar nesses valores também não é nada complicado, nem um bicho de sete cabeças. É claro, você vai precisar se dedicar e prestar atenção aos detalhes, mas você vai ver que conforme eu for explicando aqui, vai ficar muito simples de entender. Para chegar nesse valor, você vai precisar projetar os fluxos de caixa dessa empresa, ou seja, quanto ela vai gerar de fluxo de caixa livre nos próximos anos. Depois, trazer esses valores ao valor presente, descontando uma taxa, que é o custo de oportunidade e o risco do investimento. Na prática, é o mesmo que você pensar assim: quanto eu estou disposto a pagar por esse negócio hoje que vai me gerar tanto de lucro pelos próximos 10 anos. E é o mesmo raciocínio utilizado para avaliar vários tipos de ativos. No caso aqui, nós estamos colocando no mercado de ações porque esse é o nosso propósito, é disso que nós conversamos. Mas você consegue avaliar todos os tipos de ativos utilizando o fluxo de caixa descontado. É importante a gente destacar aqui também que este método foi difundido por grandes nomes do mercado, como por exemplo Benjamin Graham ou mesmo o Warren Buffett, que é o maior investidor pessoa física do mundo, que todo mundo já ouviu falar. Eles chamam de o cálculo do valor intrínseco da empresa, que nada mais é do que o fluxo de caixa descontado. Agora é a hora de nós passarmos para o passo a passo, a parte prática, onde eu te ensino a calcular o fluxo de caixa descontado de uma empresa. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal aqui e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira, a educação na área de investimentos, principalmente na área da
da análise de ações, porque eu acredito que as pessoas podem dar maior valor ao seu dinheiro quando aumentam as suas oportunidades de ganhos e não perdem nem para a renda fixa e nem mesmo para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo podem proporcionar melhores oportunidades para outras pessoas que precisam. Dessa forma, a gente consegue diminuir um pouquinho mais a desigualdade nesse país. Eu conto com você. Vamos então agora para a parte prática. O primeiro de tudo é você projetar o fluxo de caixa livre dessa empresa para os próximos anos. Você vai precisar estimar quanto a empresa vai gerar de caixa operacional, menos os investimentos necessários, que a gente chama de CAPEX. Normalmente nós fazemos isso com um horizonte de tempo de 5 a 10 anos e com base nas margens, na eficiência histórica dessa empresa e no crescimento da receita. Era cabível eu trazer um vídeo somente sobre fluxo de caixa livre, porque ele é tão importante aprender no detalhe quanto o fluxo de caixa descontado. Porém, para você não sair desse vídeo aqui sem saber o que fazer, eu vou passar pelo fluxo de caixa livre. O vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema. Se você já sabe calcular o fluxo de caixa livre, você pode pular para o próximo passo. Se você ainda não sabe, fica comigo que você vai aprender agora. Você vai precisar do demonstrativo de resultado do exercício dessa empresa, que é o DRE. Todos os dados que eu vou falar aqui eles vão estar disponíveis nesse documento. Você só vai precisar ir fazendo, como eu vou explicar aqui, em modelo de cascata, subtraindo ou adicionando os elementos que eu vou falar. Mas os valores estão lá, não será difícil calcular. Primeiro de tudo, você vai precisar identificar a receita bruta e subtrair dela as deduções, que são os impostos sobre vendas ou mesmo devoluções. Isso também já vai estar lá especificado. Então você só vai pegar a receita bruta e fazer menos as deduções, para chegar à receita líquida. Com a receita líquida em mãos, você vai subtrair os custos do produto ou os custos do serviço, que são os custos diretamente ligados ali à sua produção. Você vai chegar então ao lucro bruto. Agora que você sabe o lucro bruto dessa empresa, você vai subtrair as despesas operacionais para que a gente chegue ao EBITDA. O EBITDA também é muito conhecido no mercado financeiro. Agora você vai pegar o EBITDA e subtrair a depreciação e a amortização e vai chegar ao EBIT. O EBIT é o lucro operacional, só que sem considerar juros e impostos. Calma que a gente está chegando lá. Eu tenho certeza que se você estiver fazendo tudo o que eu estou falando, você já vai estar com o EBIT em mãos. Com o EBIT em mãos, você terá que fazer um pequeno cálculo, mas também não é nada difícil. Você vai fazer o EBIT vezes, abre parênteses, 1 menos a alíquota de imposto aplicada naquela empresa, fecha parênteses. É aí então onde você vai chegar no NOPAT, um indicador extremamente importante para o valuation de uma empresa, muito utilizado na análise fundamentalista. Eu vou falar o que significa NOPAT só para você saber, mas não precisa decorar. É muito mais importante você saber como chegar a esse valor e como utilizá-lo do que ficar decorando nomes e siglas. NOPAT significa Net Operating Profit After Tax, que nada mais é do que o lucro líquido operacional após o imposto. É a partir do NOPAT que você vai descobrir qual que é o fluxo de caixa livre dessa empresa. E para isso vai ser muito simples. Você vai pegar o NOPAT, você tem esse número agora, você vai trazer de volta e somar a ele a depreciação e a amortização. Por quê? Porque elas são despesas não caixa, então elas voltam para o cálculo. O NOPAT mais a depreciação e amortização menos o CAPEX. O CAPEX é o investimento necessário dessa empresa, é o quanto essa empresa investe para que as suas operações continuem a todo vapor. Então você vai subtrair o CAPEX e também subtrair a variação do capital de giro dessa empresa, que é o quanto de dinheiro ela precisa para tocar as suas operações. O resultado desse cálculo será o fluxo de caixa livre dessa empresa. Eu tenho certeza que não foi nada difícil, é só seguir esse passo a passo, pegando já os dados que estão lá no demonstrativo de resultado do exercício. Você não vai precisar buscar nenhum tipo de dado, procurar a fundo dentro dos baús da empresa. Não, você vai olhar lá no demonstrativo de resultado, você vai pegar esses dados, é só seguir nesse modelo de cascata que nem eu falei, subtraindo e adicionando o que precisa e vai dar tudo certo, você vai chegar no fluxo de caixa livre. Agora que você tem o fluxo de caixa livre, você vai projetá-lo, utilizando uma taxa de crescimento que você acredita que a empresa irá
crescer, utilizando margens. Principalmente é interessante você utilizar a eficiência histórica dessa empresa. Analise o quanto que ela cresceu ano por ano, né, na história dela. E aí você consegue aplicar uma taxa de crescimento e projetar esse fluxo de caixa livre. Pelo menos 5 anos, tá? Projeta pelo menos 5 anos para você ter essa projeção. Agora, voltando para o fluxo de caixa descontado, é hora da gente ir para a segunda parte do cálculo. Porém, você já tem o valor do fluxo de caixa livre projetado. Então você guarda ele aqui, deixa ele guardadinho que você vai usar ele já já. Então vamos para o segundo passo. Você vai precisar definir uma taxa de desconto apropriada. É essa taxa de desconto que vai ajustar o valor do dinheiro no tempo e ela deve refletir o risco do negócio. Ela é também conhecida como VAC, que é o custo médio ponderado de capital. É ele quem combina o custo das dívidas que tem a empresa, das dívidas de financiamento, tá? Com o custo do capital empregado pelos acionistas. É essencial nessa hora você utilizar uma taxa realista. Ela deve refletir o risco setorial da onde está a empresa, o risco do negócio e também ali a taxa de retorno exigida pelos investidores. Então é muito importante que ela seja realista, porque se tiver uma alteração nela, altera todinho o seu cálculo. Agora você vai calcular o valor residual. O valor residual, ele significa a perpetuidade. É como se essa empresa fosse continuar as suas operações infinitamente, para sempre. Que também é muito fácil chegar a esse valor. Após o período projetado, a gente vai assumir que a empresa vai crescer de maneira constante a uma taxa. Essa taxa, eu aconselho que ela fique muito próxima do PIB, muito próxima da taxa de crescimento da economia. Como diz o excelentíssimo professor Alexandre Assaf Neto, é muito difícil que uma empresa cresça muito mais do que a economia constantemente. Então é interessante você trazer sempre próximo, né, da perpetuidade, sempre próximo da taxa que é o PIB. E também teremos que trazer esse valor residual descontando a uma taxa que você já definiu, que é o VAC, a valor presente, porque é ele quem vai falar para nós o valor real do negócio após o período explícito de projeção que você já fez lá do fluxo de caixa livre projetado. Agora que você tem todos esses valores em mãos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fluxo de caixa livre para cada período. Você vai fazer fluxo de caixa livre dividido por 1, abre parênteses, 1 a sua taxa de desconto, fecha parênteses, elevado ao período. Então, se for o período 1, é 1, elevado a 1. Se for o período 2, elevado a 2. E aí você vai fazer dessa forma aqui como está na tela. Você vai fazer desse jeito. Com o valor residual é a mesma coisa. Você vai colocar o valor em cima, você vai colocar dividido pela taxa de desconto e perpetuidade. E vai trazer a valor presente. Agora é muito simples, é somar um valor com o outro, para que a gente chegue ao Enterprise Value, que significa o valor da empresa. Chegou a esse valor, você já está dentro da área para fazer o gol. Tocaram a bola para você, você está dentro da área para fazer o gol, você já chegou lá. Então você tem o Enterprise Value, o que você vai fazer? Você vai subtrair a dívida líquida dessa empresa. A dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa e equivalente de caixa. Então você vai fazer Enterprise Value menos dívida líquida. Você vai chegar ao que a gente chama de Equity Value, que é o valor da empresa para os acionistas. Agora que você tem o valor da empresa para os acionistas na mão, você está dentro da pequena área e você já limpou o goleiro. Então tá você e o gol. Agora é só chegar no gol. Você tem o valor da empresa para os acionistas, você vai ver quantas ações essa empresa tem emitida e você vai dividir o valor da empresa para os acionistas dividido pelo número de ações emitidas. Assim você vai encontrar o valor justo por ação, ou seja, você vai encontrar o quanto essa empresa realmente vale por cada ação. Aí é só fazer o gol. Com esse número em mãos, você consegue avaliar se a empresa, se a ação está cara ou está barata comparado com o que está sendo negociado no mercado. Se o preço lá que você encontrou, o valor justo por ação, ele estiver mais caro do que está sendo negociado no mercado, é sinal que essa ação está barata. Se ele estiver mais barato
do que está sendo negociado no mercado, isso quer dizer que a empresa está sendo negociada acima do que ela realmente vale. Mas é importante você se atentar também para não cair em algumas armadilhas quando for fazer o cálculo do valor justo de uma ação. Muitos investidores acabam errando porque eles projetam com uma taxa de crescimento absurda. Então você tem que ser realista. Nenhuma empresa cresce absurdamente, constantemente. Você tem que ser realista. Quanto mais realista você for, mais próximo de encontrar ali a nossa área de valor você está. Um segundo erro também é subestimar a taxa de desconto. Quando você coloca uma taxa de desconto muito baixa, ela acaba elevando muito o valor de tudo. E isso vai distorcer o seu resultado final. Então, quanto maior for o risco do negócio, quanto maior a incerteza, maior tem que ser essa taxa de desconto. Um terceiro erro também crucial é você não atualizar o modelo. Você precisa atualizar o modelo. O fluxo de caixa descontado ele é muito eficiente, mas ele depende de informações externas, de dados. Então, quanto mais dados precisos você colocar dentro do modelo, melhor ele vai agir. Se ele estiver desatualizado, não dá muito certo. Então, o fluxo de caixa descontado ele é incrível, mas ele é a última parte ali do processo. O real valor ali do fluxo de caixa descontado, o real valor do modelo é o que você está colocando dentro dele. Então, é a curadoria de dados que você faz para colocar dentro do modelo. É isso que vai garantir a assertividade do seu modelo. É importante a gente lembrar que eu gosto muito de frisar isso, que é uma coisa que eu aprendi lendo o livro Valuation, do grande Alexandre Póvoa. Eu sempre vou falar de investidores aqui, de grandes nomes, principalmente aqui do Brasil, porque tem muita gente boa nesse país que faz um trabalho incrível na área de análise de ações. Aprendi no livro dele que a gente não tem que encontrar um valor exato, tá? O valuation não é uma ciência exata. Ele é muito mais arte do que ciência. Por quê? Porque não tem como você conseguir fazer previsões extremamente precisas. Então, a ideia é que você encontre uma área de valor e não um preço cravado. Encontre uma área de valor, trabalha com cenários, encontra uma área de valor ali e coloca, de repente, calcula um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, em cenários otimistas, realistas, pessimistas, para que você tenha uma margem para você trabalhar dentro de uma área de valor, tá? Quando eu comecei a investir, antes de me especializar na área, eu também achava que eu tinha que encontrar um valor cravado e que é isso daí, mas não é. A gente precisa encontrar o mais próximo de acertar. Não é acertar o tempo todo, mas sim não errar com frequência. A grande lição que esse vídeo deixa pra gente aqui é que o mercado é cheio de barulho. O mercado tem muito barulho, mas aquele investidor que domina os métodos corretos, ele está sempre à frente do mercado, porque ele joga outro jogo, ele não joga jogo de preço, ele joga jogo de valor, e quem investe em valor sabe no que está investindo. É como diz Warren Buffett, vou até parafrasear aqui, um investidor internacional, é como ele diz, preço é o que você paga, mas o que você leva é o valor, então você tem que estar atento ao valor que você está comprando, e não ao preço que você está pagando. E é justamente isso que o nosso fluxo de caixa descontado nos mostra. Agora comenta aqui embaixo se você já utiliza essa metodologia, se você conhecia ou se você vai começar a utilizar agora que você aprendeu tudo sobre ela. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um imenso prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço, até a próxima.